A gente vai falar de apendicite, o probleminha que todo mundo tem medo de repente aparecer de surpresa e ter que correr para o hospital. Convidamos mais uma vez o cirurgião gastroenterologista, Dr. Marcos Velotto. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, querido? Boa tarde. Boa tarde. Olha, esse assunto é um assunto interessante, que embora as pessoas acham, assim, que sabem muito a respeito da apendicite, eu acho que é bem o contrário, né? Porque qualquer dorzinha, assim, na barriga, nessa região, aqui, um pouquinho aqui embaixo, as pessoas já saem correndo e acham que é apendicite, né? E vocês têm, assim, também um olhar meio com essa situação? Para os pacientes? A gente se preocupa ao contrário quando o paciente vem pra gente achando que qualquer dor é apendicite, a gente olha e vê que não é, a gente orienta, mas que se não melhorar, voltar, porque o nosso receio é quando o paciente não pensa na apendicite. A gente teve um caso faz uns 2, 3 meses, começa a tomar anti-inflamatório, começa a tomar analgésico e daí ela chega depois que rompeu, que supurou, que a gente fala. Esse sim é um problema. É um problema, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, sim, e mostrar o que pode acontecer de fato, qual é o grande perigo e até se as crianças podem passar por essa. Acho que dá uma afliçãozinha para quem tem filho, mas a gente tem que conversar aqui. Vamos apresentar, então, o que é esta apendicite. Eu acho que a gente tem, inclusive, um vídeo para já ilustrarmos aí. É uma inflamação, doutor? Isso, começa com uma inflamação e, posteriormente, uma infecção que ocorre no órgão, no apêndice, que é uma parte do nosso intestino. Aí, ó, então, pra gente identificar o lugar, ele fica no intestino. Isso, como a gente está vendo, ele fica localizado no lado direito do intestino e em determinado momento ele inflama. E por que ele inflama, que é o que a gente vai falar? Porque entope a entrada do apêndice. Então, conforme depois a gente vai ver no vídeo, o entupimento do apêndice é que acaba fazendo um acúmulo de fezes nessa região e rompe. Aqui, como a gente vai poder mostrar, a causa mais comum do entupimento, esse verde, é o fecalito, que é uma fezes que aqui obstrui e depois impede a saída de substâncias que o apêndice produz. Com isso ele vai inchando, inchando, inchando até romper. Só que a minha dúvida é a seguinte: qual é então a funcionalidade dele? O que ele faz no nosso organismo, né? Isso é bem interessante porque até ano passado se pensava que ele não tinha mais função nenhuma, que era só na parte primitiva. Em 2007 teve estudos que mostrou que ele tem a função. E aqui ele está mostrando, quando rompe, esse verde tudo é o quê? Fezes. Por isso que tem aquela preocupação que todo mundo fala de supurar, é quando rompe o apêndice e cai fezes na barriga, daí tem infecção generalizada, UTI, etc, etc. Que é o problema, que é o grande problema. Vai o ápice, que é o rompimento. Nós vamos fazer, inclusive, daqui a pouquinho uma dinâmica ao vivo, pra gente entender. Mas ele produz substâncias que são... Sim, são duas coisas. Primeiro que ele produz, principalmente, linfócitos, células que ajudam na imunidade do nosso intestino. Além disso, ele produz algumas bactérias que quando nós tivemos uma infecção intestinal muito grave e que a gente precisa de bactérias saudáveis, ele ajuda essas bactérias a proliferar o nosso intestino novamente. Porém, isso de uma maneira muito mais reduzida. Isso é, retirar o apêndice vai me fazer falta? Não, porque a gente tem outros órgãos dentro que fazem essa função também. Certo. É que não é que o apêndice não existe nenhuma função. Eu tinha essa curiosidade, falando, para que ele tá lá? Então, se a gente sabe que pode inflamar, então assim, então tá, vai todo mundo já tirar antes de ter algum problema? Não, isso não é indicação. E você sabe, Carol, que no passado, esse estudo que a gente falou foi agora mais recente, 2007. Até recentemente a gente pensava isso que você falou, que era um órgão que na época primitiva teve a sua função e que agora não tinha função nenhuma. Depois, os estudos mostraram que ele tem uma função pequena, mas existe. Tá aí. Agora, vamos lá. Quando a gente analisa esse universo aí de pacientes e de pessoas que já tiveram... Alguém conhece aqui alguém que já teve apendicite? Alguém já teve? Sua? Sua irmã já teve? Tem alguém. Então, sempre tem alguém. Com quantos anos? Bom, então vamos analisar. 10 anos, Glaucia.
Irmã dela, 10... Ai, desculpa, é verdade, ninguém tá ouvindo. 10 anos, a irmã da Nick. Vamos analisar. A partir de que idade isso pode acontecer? Eu queria entender um pouquinho do cenário, se existe um perfil de pessoas que têm uma predisposição ligadas para uma inflamação como essa, porque ao longo da vida algumas vão ter, outras não. São duas coisas diferentes. A faixa etária que mais acomete são jovens, primeira e segunda década de vida. Tá. O que preocupa sempre a gente é principalmente os extremos. Tá. Ou é o recém-nascido ou o idoso. Por quê? Principalmente o idoso, a gente não faz o diagnóstico, geralmente não pensa na apendicite. O idoso, por ser mais frágil, se você tem uma apendicite supura, uma apendicite mais complicada, ele reage muito mal, então o risco de óbito para ele é maior. Tá. E em outro extremo, o recém-nascido também, porque é um exame físico frustro, ele não consegue localizar direito a dor, então esses dois extremos a gente se preocupa. Tá. Respondendo à segunda questão, já tem diversos estudos que tentavam mostrar se quem tinha hábito saudável, se quem tinha constipação, quem se alimentava errôneo, tinha uma significância de um benefício de ter ou não menor chance de ter apêndice, nada se mostrou relevante. Isso não conseguimos, então, dizer um perfil. Não conseguimos dizer o perfil. É uma surpresa. É uma surpresa. E para essa surpresa, claro, a melhor fase é você saber mais ou menos os sinais e sintomas. Opa, e quando você deve se preocupar e falar, eu tenho que ir no médico. Quais são eles, doutor? Inicialmente, você vai ver que a apendicite ela começa com uma dor frustra, principalmente perto do umbigo, como se a gente tivesse comido algo estragado e que a gente tem alguma cólica. Tá. No intervalo de algumas horas, 4 a 6 horas, ela se localiza no lado direito, perto do ossinho da bacia, que a gente fala, da espinha ilíaca. Tá. A localização fica aqui e essa dor ela vai aumentando, ela não diminui. Tá. Se você tem esses sintomas, você tem que procurar ajuda médica. Por quê? Como a gente falou, é melhor você procurar uma ajuda médica, principalmente quando a gente fala em apendicite, e ser uma infecção intestinal, uma virose, do que ao contrário. E o pior erro é, essa dor persistiu 1, 2 dias, você começar a fazer usos de analgésicos para não ir ao médico. Tá. Porque a apendicite é um cenário de algumas horas, ela muda de prognóstico. Puxa vida. Vou deixar uma perguntinha do público, a gente continua falando a respeito dessa dor. Será que é muito intensa? Né? Enfim, não tem ninguém para contar aqui. Mas você lembra da sua irmã? Muita dor, Nick? Ai, judiação. Ai, criança, então. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. A gente sempre fica, né, com o coração partido. Rita, um beijo, obrigada. Pedra na vesícula é tão perigoso quanto a apendicite? Aliás, o que eu mais tenho ouvido nas últimas semanas de amigas, de grupos, assim, que eu tenho de WhatsApp, de pessoas até diferentes. Quanta gente tá com a pedrinha? Pedra na vesícula tem bastante. É comum, né, doutor? Esse é mais comum que o apendicite. É. Rita, obrigado pela pergunta. De fato, assim, a apendicite é mais perigosa que a pedra na vesícula? Sim. Porque você precisa fazer o diagnóstico e o tratamento no intervalo menor de tempo, porque senão o risco de ter uma complicação é maior. Então, potencialmente, qual é a mais letal? É a apendicite. É a apendicite. Eu prometi para vocês que a gente ia para uma dinâmica ao vivo para entender o que acontece com o nosso apêndice. Vamos então mostrar, doutor. Vamos lá. Basicamente, vocês estão vendo que aqui é o intestino fino, o final do intestino fino é o intestino grosso. E aqui, claro, ampliado, porque o apêndice é de 6 a 10 centímetros, grande. É o apêndice. Tá. Aqui seria o que é a entrada do apêndice. Conforme a gente mostrou no vídeo, quando entram fezes, eles interrompem essa região e começa a inchar. Então você imagina que você vai ter uma parte do apêndice inchando porque ele quer sair o líquido pro intestino e não consegue. Por quê? Aqui vai estar entupido. Quando isso aqui rompe, o conteúdo que está aqui dentro se espalha por toda a cavidade. Que são as fezes. São as fezes, que daí está supurado, como a gente, o termo geral se usa. E daí, esse envolve uma preocupação maior, porque a gente passa de um processo que está uma infecção local para um processo que está espalhado por todo o abdômen. Puxa. E aí a gente tem uma perguntinha, e eu vou fazer uma coisa aqui ao vivo, vamos ver se dá. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Suzamara, obrigada.
Quando fui operar apendicite, ela estourou. De vez em quando sinto dores na região que fiz a cirurgia. Essas dores estão não, mas vamos fazer assim, ó. Toninho, vem, Toninho. Vou estourar, diretor, vamos ver se dá. Estourou. Tá. Quanto tempo leva para acontecer isso normalmente? Vamos também entender o quadro inteiro. No processo inicial, a gente tem 24, 48 horas para ter essa ruptura. Então, a gente vê, claro, é pouco tempo, mas dá tempo de você ir ao médico, fazer o diagnóstico correto e realizar a cirurgia. Tá, no caso dela, estourou, eu não entendi se estourou um pouco quando chegou abril, enfim, viram que já tinha estourado, ou se estourou durante a cirurgia. Sim, quando tem a supuração que a gente fala, o importante é remover o foco da infecção, isso é, tirar o apêndice, lavar a região, fazer uso de antibiótico. E sobre a dor que ela falou, existe 2 viés. Primeiro é saber se essa cirurgia for por corte ou se ela for por vídeo. Porque quando é corte, vira uma região de fibrose. Então essa região de fibrose, para o resto da vida, os pacientes vão sentir um pouco de dores, principalmente quando muda o tempo. Puxa, que interessante. Tanto é que é comum, quem fez cirurgia, o tempo vai virar, está muito quente, vai ficar muito frio, eles começam a sentir um pouco de dor antes do tempo virar. A gente sempre fala, isso é explicável, a gente sabe que acontece isso, e os pacientes ficam isso por meses, às vezes anos. Então, dependendo, foi o tipo de cirurgia que ela fez. Minha diretora acabou de me passar que quando ela estava na maca, indo para a cirurgia, que estourou. Então, assim, é algo ainda rápido para conter todo esse conteúdo de fezes se espalhando. Não pode demorar muito. Infelizmente, que ela estava indo para a cirurgia, ela foi operada, então conseguiu lavar bem essa região, tirar o apêndice e, felizmente, resolveu, porque ela está com a gente aqui. Vamos colocar, então, eu acho legal passar o nosso vídeo, porque você comentou que com um corte, então, o paciente depois pode ter algumas dores, até pela fibrose que fica ali no curativo, na pele, porque né? Quando a gente faz por vídeo, as incisões são menores, mas mesmo assim, claro, o paciente sente a dor, mas numa proporção menor. Então, olha lá, olha como é por videolaparoscopia, é isso, né? Na tela, olha lá. Como a gente está podendo ver, aqui a gente mostrou novamente a região do apêndice. Ele está vermelhinho porque ele está inflamado. Você vê que ele está num aspecto mais feio. E aqui está mostrando a técnica por vídeo que está entrando, o que a gente fala que são os trocáteres. Aqui está mostrando que é feito por incisões 3, mas hoje em dia a gente também faz por uma incisão, uma única no umbigo. Tá. E qual é a função? A gente, uma ótica, com uma câmera a gente olha o apêndice, com a outra a gente vai lá com as 2 pinças e tira a região do apêndice. Então a gente faz a cirurgia com uma incisão de 1 centímetro e 2 de 3 milímetros. Olha que vídeo real, que interessante, né? Essa animação é muito boa, e daí você mostra aqui que o apêndice que é o vilão que está causando isso, a gente tem que o quê? Cortar ele bem na base. Então vocês vão ver que a base dele está aqui próxima, e vai ser seccionado, vai ser retirado o apêndice. E claro, são coisas técnicas que, como a gente tira, tem um saquinho que a gente envolve para não tirar o apêndice, e depois, se tem supurado, se caiu fezes, algo assim na cavidade, a gente sempre lava bem essa região, literalmente com água. E isso por vídeo também? Tudo por vídeo. Olha que interessante. Agora, quem fez a cirurgia, então, passou pela apendicite, tirou o apêndice, não tem como ter de novo, aquele buraquinho ali não existe mais, não entope mais e fezes não volta mais para lá, ou não? É assim, Carol, tem algumas exceções, são 2. A primeira exceção é se o apêndice, você imagina que o apêndice é desse tamanho como a gente está vendo, e daí a gente corta só metade do apêndice, e daí ficou ainda apêndice, você pode ter uma reapendicite. É super raro, mas como você perguntou, existe. E a segunda coisa que a gente se preocupa, como a gente viu, é colocado tipo um clipe na base do apêndice. Esse clipe, no pós-operatório recente, ele pode abrir, que a gente fala que é deiscência, pode abrir e voltar a cair fezes. Felizmente, essas 2 coisas que você perguntou,
é a exceção, não é a regra. Não é a regra. Mas normalmente vocês tiram um pedaço e fica menos. Fica sempre bem a base só do apêndice para ele não voltar a ter apendicite. Para não voltar, então é interessante isso, não, porque a gente olha, né, e fala, ai, tudo bem, me livrei dessa, já passei por essa. Então, você vai lá e entendi, pode coisa, acontecer. Né? A segunda vez você fala, não estou reconhecendo. É um negócio, inclusive os cálculos lá, quando a pessoa tem cálculo renal. E aquela, você já teve, né, doutor? Já. Você comentou, meu marido também. Gente do céu, alguém falou outro dia que é porque melhor ter não sei quantos partos normais do que ter cálculo renal, do que ter a pedrinha. Você muitas vezes passa ali pelo negócio e fala, isso não vai acontecer de novo, agora vou me cuidar, vou me mandar alimentação. Não é? Quando você vai ver, tem lá uma bendita de uma pedrinha. Cálculo renal tem um monte sempre. Não é? E a pessoa faz tudo certinho muitas vezes e volta a ter o cálculo. É uma coisa completamente diferente. Mas é importante a gente saber até que ponto a pessoa pode passar por isso mais de uma vez. Vamos colocar uma perguntinha agora interessante a respeito de alimentação. Né? Será que tem relação? O que pode desencadear tudo isso? Por que as fezes vão para o lugar errado? Vão ali, se tem que ir para o outro lado? Olha lá, perguntinha do público na tela. Um beijo, Jaqueline, obrigada. Existem alimentos que podem agravar o caso? Então, assim, estou sentindo muita dor. Quando a pessoa não se liga que é apendicite, acha que é uma dor qualquer e toma um anti-inflamatório. Normalmente faz um efeito por um tempo? Sim, alimentos em si, Jaqueline, não tem alimentos específicos que pode agravar. O grande temor, e o que nós, os cirurgiões, sempre falamos é, se a gente não sabe se é uma apendicite ou não dê anti-inflamatório e, em hipótese nenhuma, tome antibiótico. Por quê? Eles mascaram o quadro, mas o quadro continua evoluindo, porque ele faz diminuir a dor, mas o processo infeccioso ainda continua. E daí, quando o paciente volta a ter dor, é quando rompe. Então, dores abdominais, principalmente o uso de anti-inflamatório e antibiótico, é depois que for examinado por um médico. E tem certeza. Agora, eu estava comentando também que chegaram algumas perguntinhas. Eu vi, a pessoa tem dor no lado esquerdo e não no direito. Não é apendicite, mas normalmente é o quê, doutor? Geralmente, o mais comum de dor no lado esquerdo é excessos de gases mesmo. Existe sempre, como a gente já falou em pauta aqui, que tem que pensar em diverticulite, tem que pensar em colite, mas a causa mais comum de dor no lado esquerdo é o quê? O próprio excesso de gases. É igual a mulher no período pré-menstrual, elas já até sabem. Elas começam a ter um pouco mais de cólica, um pouco mais de dor no lado esquerdo, porque o intestino faz um acúmulo de gases nessa região. Também? Sim. No período pré-menstrual? Sim. Porque o útero fica aumentado de temperatura. Além disso, ocorre uma alteração na motilidade do intestino grosso. Tanto é que vocês têm um pouco de cólicas. Vocês falam que vocês têm um pouco... Tem pacientes que têm cólicas intestinais também associadas. Olha que... Meninas, esse universo feminino é uma loucura. Vocês sofrem bem mais que a gente. Tá tudo ligado. A gente acha que não tá, mas tá tudo ligado. Vamos colocar mais perguntinhas do público na tela. Olha lá. Fátima, um beijo, obrigada. Quais os sinais e sintomas, então, da apendicectomia? Como? Apendicectomia? Isso. Apendicectomia é o nome técnico da retirada do apêndice. Sim. Então, os sinais e sintomas da apendicite, como a gente já falou, é uma dor frustra na barriga que se localiza na fossa ilíaca direita. Os sinais, depois da apendicectomia, como a gente falou, você pode ficar com um pouco de dor na região do corte, principalmente se for por incisão 1 ou se for por vídeo que difere. Agora eu tenho uma pergunta. A febre só vem se estourar com essa contaminação de fezes, ou os pacientes, quando estão ali nos sintomas da inflamação, que vai inchando, crescendo, já podem ter febre? Não, febre para apendicite é algo que a gente fica sempre com as antenas em pé, por quê? Geralmente é quando o processo infeccioso já está mais elevado. Entendi. Diferente de outros problemas, muitas vezes amidalite, sinusite, que é esperado febre de 39, 39,5. Todo paciente, que você tem um quadro de apendicite associado à febre, esse é o paciente que geralmente a gente agiliza o centro cirúrgico, agiliza a cirurgia, porque a gente sabe que esse paciente está com uma infecção já maior. Agora, depois, nesse processo pós-cirúrgico,
Tem que mudar alguma coisa? Quais são as condições? Sai no hospital no dia seguinte? É uma cirurgia tranquila? Para vocês terem uma ideia como muda, se você faz uma apendicite nas fases iniciais, que a gente fala, o paciente tem alta em 12 a 24 horas. Tá. Enquanto que você tem apendicites que já ficaram internadas meses. Em via de regra geral, se opera e a primeira semana você pede para fazer uma dieta não tão copiosa, uma dieta mais leve, e depois vida normal. A gente libera para fazer exercícios, esse assim demora 3 a 4 semanas, por causa das incisões, para evitar de ter hérnia, e depois vida normal. Tá aí. Vamos para mais perguntinha do público então, na tela, olha lá. Um beijo, Solivanda, obrigada. Sinto dores na região do umbigo. Quando falo alto e fico irritada, também dói. Pode ser apendicite? Mas assim, então ela deve estar sentindo agora, porque se for apendicite, tipo assim, tem um prazo de 48 horas. Isso, como pelo que a gente entendeu, isso não é apendicite, porque pelo que ela falou, que toda vez que ela fica irritada, fala alto, não, isso não. Porque como a gente falou, apendicite é um começo, meio e fim relativamente rápido. Tá. E essa dor periumbilical é de 4 a 6 horas. Depois ela localiza-se no lado direito e essa dor localizada no lado direito, ela vai constantemente aumentando. Tá, então, por exemplo, ela fala umbigo, mas pode ser alguma coisa já meio gastro, assim, meio estômago, crônica, né? Que provavelmente pode ser uma gastrite, duodenite, alguma úlcera, que não é, felizmente, apendicite. Porque, doutor, é importante a gente falar sobre isso. Você comentou que gases são sempre aí os mais comuns, não chegou a ser um problema, né, uma patologia, enfim, algo que você tem que sair correndo e operar alguma coisa. Porém, se isso se prolonga por quanto tempo ou por quantas horas a pessoa deve procurar ajuda? Não só falando da apendicite, mas de qualquer outra dor abdominal. Qualquer dor abdominal que isso te incomode o seu dia a dia, ela deve ser procurada ajuda. Uma coisa é, ontem eu comi muito, hoje eu amanheci com dor. E amanhã eu fiquei bem, ok. Agora, toda dor localizada no abdômen, que seja uma persistência ou toda vez que você come alguma coisa você fica ruim, não é o comum. Tá. Então ela deve se procurar ajuda médica. Por quê? Muitas vezes a gente está falando de patologias que não são graves, como apendicite, mas que são inflamações intestinais por determinada comida, por determinados uso de remédios, e que se você usa cronicamente, a inflamação acaba se tornando muito mais grave. Tem que descobrir. Tem que descobrir. Tem que fazer o diagnóstico. Tá aí. Mais uma perguntinha, né, Glaucia? Na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Madame Mi. Ah lá. Minha filha teve apendicite aos 15 anos. Quase deu sutura e ficou uma semana internada. Isso é normal? Como vocês tratam, então, os pacientes que chegam aí com essa descrição? Isso, sim, pode ser normal, porque como a gente falou, são 3 coisas que envolvem qual é o estágio da apêndice que a gente operou, qual era o grau de infecção. Tá. Porque muitas vezes quando o grau de infecção é maior, ela tem que tomar antibiótico por um prazo maior. E mais uma coisa, tem pacientes às vezes que o restabelecimento é mais lento. Tá. Então, essa questão de quanto tempo o paciente ficou internado, a gente leva em consideração o estágio que estava a cirurgia. Certo. E também é uma medida, claro, até de segurança. Para que essa paciente saia já com tudo certo. Afinal, a gente está falando de infecção. Sim. Para a gente encerrar, eu acho que vale aqui algumas dicas. E eu tenho uma curiosidade. As massagens são bem-vindas? Não só falando agora de apendicite, se você fizer massagem não vai passar dor, porque a gente entendeu que é algo que vai crescer nessa inflamação. Mas outras dores, né? Enfim, até para essa saída de gases, o que é interessante fazer se a gente está em casa antes de procurar ajuda ou está ali para manter um conforto um pouco maior? Entende? Assim, massagens em gerais é uma coisa que os pacientes perguntam muito para a gente. Pode-se fazer o que a gente, salvo restrições, em pós-operatório recente. Então a gente pede para evitar de se fazer. Tá. Além disso, respondendo a sua pergunta de gases, é só a gente lembrar quem teve filho. Todo mundo que teve filho sabe que fazer massagem na barriga do neném ajuda para a questão dos gases. Pensei que você também estava falando quem teve cesárea que volta cheio de gases para casa, né? Porque também volta, porque abre a barriga, entra ar,
pra tudo ali, né? E a única coisa é que, assim, no nosso dia a dia, infelizmente, a gente não tem a mãe nossa pra ficar fazendo a massagem. Existem outras coisas para gases, principalmente que não seja só remédios, como chás naturais, como alimentos que ajudam nessa dor. Tá, entendeu? Tem algum que pode destacar de alimento? Principalmente camomila e erva cidreira, como a gente sabe que eles são, entre aspas, anti-inflamatórios intestinais do nosso organismo. Então, a gente sempre fala, quando você está com o nosso intestino machucado, ninguém vai querer fazer uso de chá mate, chá preto. Mas erva cidreira, camomila, esses são chás que a gente pode fazer uso sim. Tá aí, gente. Grandes dicas, só posso agradecer uma aula. Sempre um prazer tê-lo aqui, né? Prazer sempre nosso. Consegue entender. E o mais importante, sentiu a dor lado direito. Esquerdo são outras coisas, que você já comentou, diverticulite, outras... Gases, colites. Mas do lado direito, apendicite, né? Fica com a dúvida não, porque daí a gente tem aí uma reação ainda mais rápida. Quem quiser saber mais, eu vou passar para vocês o Instagram do Dr. Marcos Belotto, que é o doutor abreviado, Belotto com 2 T's. Doutor abreviado, Belotto, e tem um site gastrooncologia.com.br para quem quiser fazer mais pesquisas. Obrigada. Carol, muito Sempre obrigado. um prazer.